Salve galera, tudo bem? Meu nome é Tio Cairo, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer operações com notação científica, tá? Uma maneira bem simples da gente representar uma notação científica. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como que a gente escreve um número muito grande ou um número muito pequeno em notação científica. E agora a gente vai ver como que a gente faz algumas operações aí entre os números de notação científica. Para a gente começar, vamos pensar inicialmente nas propriedades que a gente tem quando eu falo de potenciação. Tá? Eu tenho basicamente duas propriedades. Essas propriedades vão nortear todas essas minhas operações que eu vou fazer aqui. A primeira propriedade que a gente tem é a propriedade de multiplicação de números cuja base é igual. Então, se eu vou escrever de uma maneira bem genérica, tá? Se eu tenho aqui uma base A elevado a n e eu estou multiplicando a uma base A elevada a n, eu vou conservar essa minha base e vou somar os expoentes. Então, vou somar n mais n. Mas por que eu estou somando? Vou dar um exemplo numérico aqui para entender que a gente utiliza ali não no oitavo, no sexto ano, quando a gente vai fazer. Imagina que você tem 3 elevado ao quadrado, você quer multiplicar por 3 elevado à quarta. O que é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3, que eu quero multiplicar por 3 elevado à quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Como a minha potenciação ela pode ser escrita como uma sequência de multiplicações de mesma base, então, na verdade, eu estou multiplicando 3 aqui 6 vezes, né? Então, eu posso representar isso em forma de potência como 3 elevado a 6. Em outras palavras, eu estou somando. Então, a minha propriedade de multiplicação de base igual está verdadeira, porque eu conservo, vou repetir essa minha base e vou somar os meus expoentes. Essa é a primeira principal. Qual vem a ser a segunda? A segunda, se a primeira eu falei de multiplicação, a primeira eu falei de multiplicação, a segunda, divisão. Então, eu vou escrever de duas maneiras. Eu posso ter assim, em forma de fração, porque essa barrinha aqui significa uma divisão, né? Então, posso ter um número elevado a um expoente n dividido por ele mesmo a outro expoente, ou eu posso escrever assim, né, na horizontal. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n. Se na multiplicação eu estou somando, na divisão eu vou subtrair. Então, a minha regra consiste em conservar essa minha base e subtrair os expoentes. Nesse caso, o da esquerda menos o da direita, e no caso de fração, o de cima menos o de baixo. Perceba que esse menos é fixo. Ele é fixo porque eu estou tratando de uma divisão. Então, se lá embaixo eu tiver um número negativo, você tem que tomar cuidado, porque vai ter menos aquele número. E essa operação fixa aqui de menos vai trocar o sinal de quem está embaixo. Tomar muito cuidado. Vamos ver se faz sentido aqui. Se eu tenho 3, vou mudar o número, 4 elevado à quinta potência dividido por 4 elevado ao cubo, quanto que vai dar esse valor? Eu posso pensar, 4 elevado à quinta é o 4 vezes ele mesmo, 5 vezes. Então, 3, 4, 5. Quero dividir esse valor por 4 elevado a 3, que são 4 vezes 4 vezes 4. Aqui nós sabemos que a barra significa divisão, então se eu estou multiplicando por 4 em cima, dividindo por 4 embaixo, eu posso simplificar. Então, 4 dividido por 4, eu vou ter 1. Então, muita gente gosta de falar, e eu corto, né? Cortar. Então, aqui, ó, simplificou aqui, simplificou aqui, simplificou aqui, porque isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. 1 vezes qualquer coisa não vai alterar. Me sobraram 2 quatros, né, que eu posso escrever em potência 4 elevado ao quadrado. Então, realmente, se eu fizer 5 menos o 3, eu vou ter 4 elevado a 2. Tá? São essas duas propriedades principais quando a gente trabalha de potenciação. Por que você está falando isso, tio Caio? Porque quando eu tenho notação científica, ele tem que ter aquela cara vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, se eu vou fazer operação de multiplicação de alguma coisa, que vai estar vezes 10 vezes 10, eu vou ter que aplicar essa propriedade. O mesmo vai acontecer se eu tiver divisão, tá?
antes da gente passar um exemplo numérico, né, da notação científica, só tomar muito cuidado, a gente aprende aí também uma terceira propriedade, que é uma potência elevada a uma outra potência. Nesse caso, como tem uma base, eu conservo essa base e multiplico esses expoentes. Eu costumo dizer que, se você tem certa dificuldade em matemática, é só você pensar assim: se você quer 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo e não lembra o que faz, vai na base da potência. O que é uma coisa elevada ao cubo? É ela 3 vezes. 2 aqui. Ó. É ela 3 vezes. Aí você arma ela e volta para a primeira propriedade. Tá? Então, uma dica que eu posso dar aí, se você não for muito bom em decorar regras da multiplicação aqui de potência, né, que eu multiplico os expoentes, você pode abrir a conta e aplicar a primeira. Então, eu, tio Caio, considero essas duas mais importantes, tá bom? Feito essa revisão das propriedades de potência, e agora é só pensar na notação científica, né? Então, vou colocar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho o número 2,5 vezes 10 elevado à quinta. E eu quero multiplicar esse número por 4 vezes 10 elevado à quarta. Quanto que daria esse meu resultado? Eu costumo dizer o seguinte: esse número 2,5 e 4, que eu chamo aqui de número A, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, pode valer 1, mas não pode valer 10. Neste caso, o que a gente vai fazer? Então, esse número aqui é um número racional. Então, pensa assim, a regra que eu costumo dizer é o quê? O número racional vai multiplicar pelo número racional. Então, o 2,5 eu vou fazer vezes 4. E nas bases 10, eu aplico a primeira propriedade, porque eu estou multiplicando. Tá bom? Então, vamos fazer aqui. Como que fica? 2,5 vezes 4 dá 10,0. Pode fazer a conta de multiplicação que você vai lembrar, né? Não precisa de vírgula embaixo de vírgula. É só multiplicar bonitinho. Tananá, tananá, tananá. Volta uma casa. 10 vezes, fazer de azul aqui, a operação com a base 10. Seus 10 elevado à quinta vezes 10 elevado à quarta, eu repito a minha base, somos expoentes. Então, 5 mais 4 vai dar 9. Este número resultante aqui não está em notação científica. Por quê? Porque tem que ser um número entre 1 e 10, mas não pode valer 10. Então, o que eu faço com esse cara aqui, cara? Deixa eu apagar ele aqui. Deixa eu apagar esse vírgula zero, né? Porque 10,0 é 10. O que eu faço com esse cara? Eu transformo ele em notação científica. Então, a vírgula está no final, eu quero jogar no número entre 1 e 10. Então, a vírgula vem para o 1,0 vezes 10. Andei uma casa com a vírgula. 1, positivo, porque o número é macro, é 10, é grande. Só que eu não posso esquecer do que tinha, vezes 10, a nona. Nesse caso, eu aplico a propriedade aqui de novo. Então, a gente vai ter 1 vezes 10, repete a base 10 e soma os expoentes. 1 mais 9, 10. Tá aí. Esse é um exemplo de como eu multiplico números que já estão em notação científica. Tem outra forma? Você morava? Não sei. Tem. Dá mais trabalho? Dá. Mas se você tiver disposição, como eu já disse aqui, né, você pode fazer à vontade. Você pode voltar esse número, 2,5 vezes 10 à quinta. Se o expoente do 10 é 5, você vai andar 5 casas com essa vírgula para a direita, vai dar um número gigante. Aquele número, vezes, quanto que é 4 vezes 10 à quarta? Você pega o 4, move com a vírgula 4 casas para a direita, vai dar aquele número gigante. Aí você multiplica esses dois números gigantes. Aí você vai ter um número mais gigante ainda. Aí você pega aquele número gigante e transforma em notação científica. Ele vai dar exatamente esse resultado aqui. Tá? Então para tudo tem uma alternativa. Aqui também tem. Tá joia? E o meu exemplo B, esse vídeo não vai ser muito longo, quando eu tenho um exemplo aqui de divisão, né? Se eu precisar dividir aqui. Então, vamos jogar 1,2 vezes 10 elevado à quinta. Eu quero dividir esse valor por 0, por 8, bem interessante aqui, por 8 vezes 10 à quarta.
quanto que vai dar o resultado dessa divisão. Pelo método padrão, que eu acabei de falar, o método longo, você pode fazer 1,2 vezes 10 à quinta, você vai mover 5 casas para a direita. Né? 8 vezes 10 à quarta, você vai pegar a vírgula do 8 e andar 4 casas. Pega o numerão, divide pelo outro numerão, vai dar um outro número, aí aquele número se transforma em notação científica. Mas não vamos fazer isso não. Eu vou até colocar um negativo aqui, para ficar bem completo os exemplos. Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Mesmo procedimento. Pega a parte racional e divide pela parte racional. Então, eu vou, primeira coisa, dividir 1,2 por 8. Como é que eu faço essa divisão? Divisão que envolve decimal, primeiro lugar, é igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Igualou? Agora esquece a vírgula. É o mesmo que dividir 12 por 80. Então, 12 não divide. Põe a vírgula e o zero, fica 120, cabe 1. Aqui dá 80, sobrou 40. 40 não divide, como já tem a vírgula, tem um zero. 400 vai dar 5. Então, o resultado disso daqui é 0,15 vezes. Agora a gente opera com a base 10. Divisão de base igual. Eu conservo a minha base, subtraio os expoentes. Vou fazer assim, ó. O de cima menos o de baixo. Toma cuidado. Tá bom? Então, aqui a gente tem 0,15 vezes 10. 5 menos o menos 4, esse menos sinal de operação, ele troca o sinal de quem está na frente. É como se ele falasse assim, ó, eu não quero subtrair o menos 4, né? Eu quero o oposto de menos 4, que é o 4. Então, fica 5 mais 4. Então, isso vai gerar 0,15 vezes 10 a nona. Se você observar, esse número não está em notação científica. O que a gente faz? Transforma esse cara em notação científica. Então, vamos lá. A vírgula vem para o 1 e o 5. Fica 1,5 vezes 10. Eu andei uma casa para movimentação com a vírgula, né? Para chegar ali no 1,5, então fica 1. Como é número original é 0, quer dizer que ele é muito pequeno, ele é do micro. Então, esse valor do expoente, negativo. Não posso esquecer do que sobrou ali, meu vezes 10 elevado a 9. Então, eu coloco 1,5 vezes 10. O que eu faço com uma multiplicação de base 10? Eu conservo a base e somo esses caras aqui. Quanto que é menos 1 somado com 9? Sétimo ano. Se eu devo 1, tenho 9, eu tenho 8. Então, aqui fica vezes 10 elevado a 8. Tá joia? Bem simples. Ó. Então, operações com notação científica, basicamente eu tenho que pensar nessas duas propriedades. Estou multiplicando, vou somar os expoentes da base 10. Estou dividindo, vou subtrair os expoentes da base 10. E o que eu faço com aqueles números que estão entre 1 e 10? Se eles estiverem multiplicando, eu multiplico os dois. Se eles estiverem dividindo, eu divido os dois. E só um detalhe para a gente finalizar. Toma muito cuidado. 3,5 vezes 10 elevado à quinta mais ou menos 2,7 vezes 10 elevado à quarta, do jeito que está aqui, eu não consigo somar ou subtrair. Por quê? Porque os expoentes da base 10 são diferentes. O que eu faço nesse caso? Ou você mexe com esse número de modo que aqui fique 5, ou você vai mexer com esse número de modo que aqui fique 4. Porque se você tiver esse mesmo padrão, eu vou fazer aqui esse transformar em 4. É o mesmo número, tá? Eu só andei uma casa para a esquerda ali para ele diminuir um expoente. Aí eu consigo, ó, fazer essa operação. Como que eu faço essa operação? É só pensar que isso daqui é x. Aí fica fácil, ó. Quanto que é 0,35? X mais 2,7x. Se eu estou falando da mesma coisa, eu consigo somar ou subtrair. Tá? Então, aqui, se eu fosse somar,
2,7 com 0,35, vírgula embaixo de vírgula, olha lá, 3,05. X, quem que eu substituí de x? Vezes 10 à quarta. Aí eu conseguiria, tá bom? Mas isso não vou explorar muito nesse vídeo não, para não ficar longo, tá joia? Mas toma muito cuidado, adição e subtração eu só posso quando esse expoente da base 10 for igual. Se não for, eu posso utilizar as minhas técnicas matemáticas para transformá-los na mesma coisa, tá? Outra opção aqui, nesse caso até compensa, né, gente? Você pegar o vezes 10 à quinta, transforma naquele numerão, o 2,7 transforma naquele numerão, soma os dois números e o resultado se transforma em notação científica. Nesse caso aqui, às vezes é mais viável fazer dessa maneira. Tá joia? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar aí com seus colegas que têm certa dificuldade em matemática e a gente se vê aqui no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, beijo, fica com Deus e fui!